Você gostaria de calcular uma ligação metálica bem complexa de forma eficiente? Então você está no lugar certo. Esses são os primeiros passos do Ideia Estática e você conseguirá. Se você está interessado nos materiais desse curso, eles se encontram todos aí no link da descrição. Fora isso, quer complementar seus estudos? Então veja nossas lives sobre Ideia Estática, sempre com profissionais renomados e com muito conhecimento para compartilhar. Nessa aula, veremos a interface do Ideia Estática para ligações. Vamos lá! Então, nessa tela nós temos o navegador principal. Então, está aqui na aba Design, que é a parte de modelagem. A gente pode ir para a parte de verificação da ligação. Depois para a parte de relatórios. Materiais utilizados nessa ligação. Depois a gente pode voltar aqui para a aba Projeto. Na aba Projeto a gente tem novamente aquelas configurações de preferências, unidades. Vou clicar aqui para voltar. Voltando aqui na aba Design, você vai perceber que a cada mudança de aba, eu mudo aqui o menu de funções. Então aqui eu tenho funções para a parte de modelagem, funções para a parte de verificações e funções aqui para a parte de relatórios. Agora ele vai querer gerar o relatório, porque eu entrei e saí da página. E as funções também mudam para a parte de materiais. Então vejam, a cada aba que eu mudo, eu tenho funções diferentes para essa parte aqui superior. Depois a gente tem a parte da janela gráfica, aonde a gente vai ter o modelo propriamente dito. Além do modelo aqui, a gente vai ter as informações de members, elementos, né? Parte de cargas e a parte de operations. Operations são as componentes da ligação, aqui como recorte, placas, enrijecedores, soldas. E ao clicar em qualquer uma das opções aqui, eu vou ver na janela de dados, aqui do lado direito, as informações relativas àquele elemento ou aquele conjunto de cargas, ou então àquela operação ou operation. O que está faltando mostrar nessa tela são as manipulações da janela gráfica. Então nós vamos ter, por exemplo, aqui Home, então ele vai dar um enquadramento da nossa ligação. Zoom Window, você vai ver aqui uma região da sua ligação que você quer. O Zoom propriamente dito, o Pan, ou então rotacionar, você pode rotacionar a sua ligação. Depois você tem o enquadramento, vista em perspectiva. Aqui eu vou tirar a rotação. Você pode também fazer todas essas manipulações via mouse. Então, se você apertar o botão do meio do mouse, o scroll, você vai ter o pan. Ou se você apertar o Ctrl mais o scroll, você tem a rotação aí do elemento. Bom, depois você também tem aqui o cubo de navegação para ter vistas fixas, por exemplo. Então aqui, ou se você arrastar, você rotaciona também através dessa janela. Depois você pode ver a sua renderização de forma transparente, ajuda em algumas manipulações. E também você tem a visualização em wireframe. Basicamente você vai ver as componentes em renderização transparente e as barras como unifilar e o nó de referência aqui no meio. Novamente, para certas manipulações é interessante essa visualização. Vou voltar aqui para o sólido e para Home. Então agora você já sabe como manipular o seu modelo aqui dentro da janela gráfica e vamos ver agora em detalhe cada uma das abas aqui do menu de navegação, começando com Projeto. Aqui em Projeto você vai ter como, por exemplo, salvar o seu arquivo. A gente não fez isso antes, então vamos salvar o nosso arquivo agora. E aqui em salvar o arquivo, você vai poder salvar o arquivo do Ideia Estática em qualquer lugar do seu computador. Ele é como se fosse um arquivo do Word, Excel. Basta salvar onde você quiser. Depois, para abrir, dá um duplo clique sobre o arquivo e o Ideia Estática já abre. Então eu vou salvar aqui nessa pasta dos meus documentos. Vou chamar aqui de Primeiros Passos. Salvar. E já está salvo aqui o nosso modelo. Depois vou voltar aqui em Projeto, né, para a gente explorar mais essa aba. E aí você também tem a parte de preferências, unidades, como eu já mostrei anteriormente.
Mas aqui a outra parte mais importante, fora você salvar o seu arquivo, é aqui embaixo. Aqui embaixo você tem a possibilidade de adicionar novas ligações a esse arquivo ou copiar a ligação que já está nesse arquivo. Então eu vou clicar aqui em, por exemplo, copiar. Ele vai fazer agora uma nova conexão exatamente igual à conexão 1. Então, conexão 1 é a ligação original e agora a gente tem a conexão 2, que é uma cópia da 1. Para que serve isso? Aqui a gente está fazendo análise de tensões e deformações dessa ligação, mas eu posso fazer outras análises em cima dessa mesma ligação. Por exemplo, análise de rigidez, ou então uma análise de capacidade, uma análise de resistência, uma análise de fadiga, uma análise de incêndio, e assim vai. Então, eu posso pegar a mesma ligação que eu estou analisando na parte de tensões e deformações e fazer qualquer análise adicional aqui no Ideia Estática. Outra opção aqui é você lançar uma nova ligação mesmo. Então, clica aqui em New, e aí você escolhe uma nova ligação, Create Connection, e você vai ter uma segunda ligação diferente da primeira, que dentro do mesmo arquivo. Claro que não é recomendado você pegar diversas ligações e colocar tudo dentro do mesmo arquivo. Por exemplo, eu vou pegar 20, 30 ligações e deixar tudo dentro do mesmo arquivo. É mais interessante que você faça uma certa organização desses arquivos, tentando concentrar ligações similares dentro do mesmo arquivo. Então agora a gente vai voltar, vamos aqui na aba de modelagem, e aqui você vai poder escolher entre as conexões. Então eu vou voltar aqui para a conexão 1, por exemplo, que a gente está usando desde o começo. Você novamente tem as funções aqui de New e Copy, ou de Save, então você pode salvar também nessa tela. E aqui você tem as visualizações do modelo, então você pode exibir ou ocultar os elementos, os members. Vejam que aqui a gente tem C e B, né? Elementos C e B. Você desativando aqui, você vai parar de ver as numerações, mas é interessante deixar. Você também tem as visualizações das placas, então ao clicar aqui eu vou ver como o Ideia Estática está nomeando cada placa ou cada chapa aqui do nosso modelo. Depois a gente também tem a visualização dos eixos locais. Então aqui a gente vê os eixos locais, eles são muito importantes para o lançamento das cargas. Vou desativar e vou deixar aqui no padrão, à medida do necessário eu vou ativando essas outras visualizações. Depois você tem as opções aqui de galeria, se eu quiser lançar alguma imagem nova dessa nossa ligação. Então vou clicar aqui em New, ele já salvou essa imagem aqui atrás, vou dar OK. E aí, indo na galeria, eu já tenho aquela imagem e posso utilizar, por exemplo, na memória de cálculo. Depois você tem as funções de Propose, Publish e Manage. Basicamente, aqui é uma forma de você armazenar as suas ligações, seja para um arquivo pessoal seu ou então para toda a empresa. Assim, se você clicar aqui em Publish, você vai ter a opção de salvar essa ligação ou essa proposta de ligação de forma privada ou para toda a empresa. Você publicando, você vai ter a possibilidade depois de resgatar essa ligação e aplicá-la em novas ligações similares através da função Propose, que está aqui. Aonde que o Ideia Estática está salvando esse arquivo? Ele salva em uma nuvem, e a partir dessa nuvem toda a empresa pode buscar essas propostas de resolução de ligações através desse botão Propose. Então, vindo nessa tela, eu posso tirar aqui o pré-definido e eu vejo a conexão 1 que eu acabei de salvar, e eu posso utilizar de forma pessoal, ou então eu posso utilizar também com todo mundo que está participando do projeto. Depois, você tem a parte de Code Setup. Basicamente aqui você vai ter várias configurações da norma, inclusive também algumas configurações de malha, como malha mínima, malha máxima, o tamanho máximo dos elementos de malha. É uma forma de você editar a malha aqui do Ideia Estática, mas a malha dele é definida automaticamente e o tamanho da malha já é pré-definido de acordo com estudos para que você tenha uma boa convergência dos resultados. Então, geralmente você não precisa mudar isso, mas se quiser, existe a possibilidade. Também, por exemplo, número de modos de flambagem. Então você tem uma série aqui de configurações que você pode editar aqui do Ideia Estática.
Depois a parte de cálculo propriamente dito, daqui a pouco a gente chega aqui. Depois a parte de settings. Essa parte de settings você pode, por exemplo, eu estou vendo aqui o custo da ligação. Você pode clicar aqui, mandar salvar. Você para de ver o custo da ligação ou clica aqui, salvar e volta a ver o custo da ligação. Então você tem aqui várias configurações que você pode editar, por exemplo, a parte de custos, a parte de pré-design, a parte de fire resistance ou a parte de cargas extremas que podem te ajudar em alguns cálculos específicos, como a parte de incêndio. Depois você tem aqui carga em equilíbrio, ou load em equilíbrio, que é uma configuração bem importante para ideia estática. Como sabemos, quando a gente tem um nó e uma estrutura de elementos finitos, esse nó vai estar em equilíbrio de esforços. Então, por padrão, você está considerando esse equilíbrio de esforços, então você vai ter esforços aqui nas barras extremas, mas você também tem como retirar o equilíbrio do nó e lançar, por exemplo, esforço só em uma das barras. Bom, depois, porcentagem de carga. É uma maneira de você lançar as cargas em porcentagem em relação à resistência do elemento. Em seguida, temos as funções de importação e exportação de cargas. Então, a gente pode exportar as cargas que estão sendo aplicadas na ligação, importar as cargas que estão presentes em um outro arquivo do IDESTAT, em outra ligação, e também importar a carga que está atuando na ligação através de Excel. Basicamente, clica aqui, pega os valores do Excel e cola aqui nessa tela. E na sequência a gente tem aqui New, que é a parte de lançamento de novos elementos, novas cargas ou novas componentes ou novas operações. Veremos isso na nossa próxima aula. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a sua equipe. Até mais!